Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, boa noite de salvação. Vamos para mais uma aula da Escola de Pregadores, onde dessa vez vamos para o tema onde fala de oratória, a matéria que nos ensina sobre a oratória, tá? A arte de pregar, a arte de falar, então, de se comportar da maneira melhor possível, lendo, explicando um texto. Amém? Vamos para a página número 1 da nossa apostila, tá? Que de início já nos traz algo muito importante, aqui resumido, esse estudo, que diz assim: desde os primórdios da história, a comunicação faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso dos seres humanos. A arte de expor uma ideia, de convencer os ouvintes, é fundamental para aqueles que desejam mudar histórias, transformar vidas, melhorar processos em seu trabalho. A comunicação eficaz é aquela que atinge o alvo, prende a atenção dos ouvintes e os faz repensar seus conceitos sobre determinados assuntos. Hoje, em pleno século XXI, os profissionais de todas as áreas buscam ter uma oratória mais eficiente e eficaz, que os conduza a serem melhores vencedores de ideias e com isso alcancem o sucesso tão desejado. Em poucas palavras, a oratória é a arte de se comunicar com o público desejado. Etapas de uma apresentação. Número 1, introdução. Um bom comunicador precisa conquistar os ouvintes logo no início de sua apresentação. Um bom comunicador, ele precisa conquistar, tá? Os ouvintes logo no início de sua apresentação. Como? Vamos ver logo de início, logo todas as etapas, que vai até o 6. O segundo é assunto da apresentação. Conte aos ouvintes, resumidamente, qual será o assunto abordado na sua palestra, ou seja, a apresentação. Tópico número 3. Divisão. Não misture os assuntos de sua apresentação. Divida de forma coerente e mostre ao seu público cada etapa. Número 4. Desenvolvimento. Desenvolva cada tópico, pensamento, apresentando problema, solução e conclusão. 5. Refutação. O comunicador necessita estar sempre preparado para argumentar com os ouvintes sobre o assunto abordado. E o 6, que é a conclusão, é a parte mais importante de sua apresentação. Precisa ser em grande estilo, dando ênfase à resolução do tema abordado, despertando no ouvinte uma nova linha de pensamentos. Aqui mais à frente temos alguns pontos importantes para o orador. Mas antes, essas etapas de uma apresentação é um corpo onde ele lhe dará, tá certo? Onde ele ensinará como realmente você deve ganhar o seu público, como você realmente vai falar bem, interpretar, dividindo por etapa, tá certo? A introdução, o assunto da apresentação, onde você vai trazer, chamar já a atenção de início do público, das pessoas, tá? Um orador, tá bom? Ele chama a atenção primeiramente do público, antes dele iniciar, ele já chama a atenção, para aquilo que vai ser abordado, trazendo o assunto que vai ser abordado, alguns tópicos, separando, tá? Como aqui divisão do corpo, de locais, e assim vai sucessivamente. Como também o desenvolvimento, desenvolvendo cada tópico, separando, cada história, linha de pensamento, apresentando problemas e soluções. Tá? Problemas onde muitas pessoas, no momento onde tiver no público, algumas pessoas escutando a sua palestra, o seu ensino, a história que você está contando, onde muitas vezes despertará dúvida na vida de muitas pessoas que estará ali escutando.
E naquele momento, aquelas dúvidas poderão sugerir perguntas, né? Poderão surgir perguntas, né, sobre o assunto abordado, e você tem que estar preparado para responder aquelas perguntas, tá? E no caso, a refutação, onde o ouvinte ele vai, né, absorver tudo aquilo que está sendo ministrado, e ele vai querer trazer à memória algumas partes do texto que você falou. E por isso que você tem que estar preparado, né? E esse corpo ele é muito importante. Você sempre está separando tudo isso para que você esteja pronto quando você estiver lendo o texto, você estiver pregando, né? Você estiver palestrando, trazendo algo para o público. Você sempre tem que estar preparado, até porque isso é um curso, né? Como outros e outros cursos existem para capacitar aqueles que desejam falar bem, aqueles que desejam pregar bem, aqueles que desejam ensinar melhor a palavra de Deus, ou, né, se aprimorar em algum tema, alguma história, estudo bíblico de alguma forma. Aqui temos alguns pontos importantes para o orador. O primeiro, envolva as pessoas. Como envolver as pessoas? Tá? Logo de início, traga aos ouvintes a realidade do assunto que está sendo apresentado, envolvendo e fazendo ele entrar na história. Tá? É o primeiro ponto, envolvendo as pessoas. Você não pode somente ser o envolvido na história, no texto. Você tem que trazer a aplicação para o cotidiano, para aquelas pessoas. Um bom orador, ele vai trazer, vai fazer com que os ouvintes ele penetrem, ele entre no texto, ele entre na história, para que ele possa se sentir, tá? Ou seja, a vítima, ou seja, o herói, tá? Trazendo para você, dividir para que você entenda melhor daquele texto, daquela história que está sendo contada, qual você está ensinando, qual você está apresentando. Ele vai sentir o prazer de escutar, a partir do momento que ele está se sentindo incluso, tá? Da sua história, do texto que você está lendo naquele momento. Então envolva as pessoas. Envolver as pessoas é muito importante. Não só ler, baixar a cabeça, né, e tirar algumas dúvidas entre você e o livro, ou a história que você está contando, mas sim com as pessoas que estão escutando você, porque assim elas aprendem melhor, elas escutam, né, melhor, elas entendem melhor aquilo que está sendo pronunciado. Número 2, o segundo ponto, demonstre conhecimento. Mostre aos ouvintes que você tem domínio sobre o assunto apresentado e bastante conhecimento de causa. Ou seja, quantas pessoas não pegam um texto, pegam a história, pegam o estudo, tá? E vão abordar sem sequer ler, sem sequer estudar, não está preparado para aquilo, mas quer apresentar de todo jeito, quer ler de toda maneira, tá? E pessoas que estão aí precisa ter a confiança de que a pessoa que está aqui na frente, ela está ensinando porque sabe, porque estudou, tem algo para se aproveitar e que vai sair dali daquela pessoa, ou seja, de você que está ensinando, de você que está pregando, vai sair alguma coisa de importante que ele vai aprender, ele sabe que você tem uma vida que busca, você tem uma vida que estuda, que você tem uma vida que está sempre se formando em alguma coisa. Então você sempre tem que mostrar. Como? Você mostra às pessoas. Primeira coisa, você tendo uma postura, você tendo uma forma de falar, uma forma de ensinar, isso aí já é de grande valiosidade entre o público, porque ele reconhece aqueles que são leigos, aqueles que falam que não falam bem e aqueles que falam bem, tá? Isso aí já chama a atenção de algumas pessoas. Eita, aquele fulano de tal, ciclano, fala bem. Só de escutar ele falar já me dá um alívio, uma tranquilidade, eu já escuto mais, já penetra mais na minha mente, eu consigo aprender mais. Como eu já escutei muitas pessoas dizer que alguns professores não são bons de ensinar, você não aprende nada, você escuta, mas entra no ouvido e sai em outro, mas outros não, já tem outros que são mais carismáticos, outros já se envolvem mais com o público, e isso é bom você se envolver. Então, demonstre sempre conhecimento, demonstre que você está ali para fazer, para ensinar, tudo para ensinar. Eu vou ensinar, eu sei o que é que eu vou ensinar, eu sei o que é que eu vou falar, tem separado já os tópicos, está separado já as palavras difíceis, as perguntas, as respostas, já está tudo separado aqui. Mostre que você está preparado sempre ao público que você vai se apresentar. O ponto de número 3, importante também, seja coerente. Ou seja, quando for abordar algum tema, o orador precisa ser coerente na sequência dos assuntos e ideais. Ou seja, coerente, tá? Primeiro, como eu falei antes, falar assim, coerente, não falar. Não são todas as palavras que a gente vai trazer para um público ao todo. Não é de todo jeito que
você vai se apresentar e no dia que você vai falar. Tá? Você tem que ser coerente com as palavras. Por isso que muitas vezes tem pessoas que julgam outras pessoas. Fulano de tal, ele só quer ser o professor. Ciclano de tal, ele só quer pregar. Não, ele está sendo coerente. Ele quer chegar ali na frente, quer falar bem. Ele quer abrir bem, quer ter uma boa dicção, né, para que as palavras saiam bem, para que as palavras saiam fortes, nítidas, para que o ouvinte ele entenda aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado. Ou seja, ser coerente não só com as palavras, né, com o gesto, mas sim também no texto. Quando você divide, quando você aborda algum tema, né, ser coerente com tudo aquilo, ou seja, não saindo da linha de raciocínio, de pensamento daquilo que você abordou. A partir do momento que você sai, né, que você elabora um tema, que você vai ensinar para pessoas, um público, e que você diz, o estudo hoje é sobre oratória, e você sai de oratória para uma interpretação bíblica, você sai para estudo do Antigo Testamento, né, falando de Bíblia, a gente aqui, não, se aqui é oratória, eu não posso sair do estudo. Eu não posso sair, eu tenho que ser coerente. Não, eu tenho que separar aquilo que é da oratória, aquilo que é para o estudo, para que o pessoal não fuja, para que não tenha uma mente perdida no momento do estudo, para que eles entendam o que realmente está sendo ensinado, o que realmente está sendo, né, falado. Quarto ponto: mantenham os ouvintes acordados. Ou seja, cuidado com apresentações cansativas, chatas. Precisamos deixar os ouvintes acordados e motivados, esperando o próximo tópico a ser abordado. Isso é muito importante, esse ponto. Todos são, mas eu acho isso muito importante. Tá? Muitos professores, tá? Muitos pregadores, muitos palestrantes se esquecem desse ponto de ter sempre as pessoas ativas na sua apresentação. Como ativa? Você vê que muitas vezes as pessoas trazem um estudo. Olha a diferença de você trazer um estudo e você está aqui lendo. É isso aqui, aquilo lá, e vem para cá. Você lê, você não olha para o público, você não fala com as pessoas, você não tem um gesto, você não chama a atenção de alguma pessoa para alguma coisa. Você não percebe que alguém está olhando para você. Você não soa uma palavra que tem que soar mais forte. Porque tem palavras que você tem que ler com calma. Mas tem palavra que você tem que buscar um objetivo nela e soar mais forte para que o ouvinte entenda o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, o que está sendo estudado naquele momento, para que ele entenda que aquela palavra ela foi bem nítida, foi bem colocada naquele momento e que ela é muito forte para aquilo que foi ensinado, que não pode de maneira nenhuma correr da vida de um orador, da vida de um pregador, não pode de maneira nenhuma. Então, isso ajuda a manter os ouvintes sempre ligados, o ouvinte sempre acordado, você está se expressando bem, você ser um bom comunicador, você fala bem, chamar a atenção. Se você continuar da mesma maneira que você começou no estudo, você não consegue manter a linha de raciocínio e as pessoas ligadas em você. Você não consegue manter as pessoas ativas. Você vai ver pessoas bocejando, pessoas sonolentas, pessoas conversando uma com a outra. Por quê? Porque perdeu o foco, a atenção naquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado. Então, para que se ensine, para que se pregue bem, para que fale bem, você tem que sempre ter os pontos para manter aquelas pessoas ativas, com atenção, sempre naquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado. Você não pode perder isso. Tem pessoas que nem ligam, estão ensinando aqui, se eles quiserem pegar, que pegue. Não, mas não é dessa forma, e não é desta maneira. Você vem para cá, você tem um trabalho todo de estudar, de você separar. Então, se você vai lá e solta uma pitadinha de alguma coisa para que eles acordem. Irmãos, mas daqui a pouco vamos entrar, lembrando que daqui a pouco vamos entrar, tá certo? No estudo que fala sobre algum tema que você elaborou. E aí o pessoal já vai ficar mais ativo. Preste atenção no que está sendo ensinado agora, viu? Porque eu vou fazer algumas perguntas lá na frente para que você possa me responder depois. Então o pessoal já vai começar, vou prestar mais atenção aqui no que o pastor, no que o professor está falando, porque daqui a pouco ele vai fazer algumas perguntas. Então você sempre chama a atenção do público para aquele momento. Nunca perca isso. Tá? Vamos para a página número 2, onde dá continuidade. Vamos para o quinto e o sexto ponto. O quinto ponto fala sobre pronunciar bem as palavras.
é de extrema importância fazer a pronúncia das palavras corretamente. Os ouvintes precisam entender o que você está falando, tá? E tem sido um grande problema nos dias de hoje, nas igrejas, né, com palestras, professores, ou seja, muitas vezes o aluno, tá, o ouvinte, bem assim falando, colocando como um todo, ele não entende, porque tem pessoas que estão com o microfone e pensam que muitas vezes gritar, tá, vai ajudar em alguma coisa. Não é gritar, não é falar emboloadas palavras para envolver o público ou chamar a atenção, mas é você falar bem, você expressar bem, pronunciar a letra completa e não pela metade, tá? Como tem muitas pessoas que pronunciam, por exemplo, trazendo um exemplo, igreja, como é o correto falar, fala igreja, né? Como muitos cometem esse erro, né? Em que caso também eu já cometi muitas vezes. Já houve um pastor que chamou a atenção muitas vezes. Não, repita comigo. E ele já repetiu muitas vezes comigo. Não misture as coisas. Fale igreja, não igreja. Então tem muitas pessoas que estão nem aí. Fala aí, igreja. E assim em outras palavras. Junta tudo, não divide nada, não respeita vírgula, não respeita ponto, não respeita acento, não respeita exclamação. Então tudo isso tem que ser respeitado. Se não respeitar isso, né, se você não pronunciar bem as palavras, as pessoas que estão aí vai dizer logo, mas esse cara aí ele não tem formação nenhuma para estar ali. Por que eu vou escutar um cara desse? Por que eu vou escutar uma mulher dessa que não tem nenhuma preparação? A mulher vai ali para frente, não sabe nem falar, nem falar bem umas palavras. Ela mesmo se enrola naquilo que ela prega. Como é que eu vou escutar? Qual é a dica? Você chega em casa, você elaborou um texto, você vai pregar, você vai ensinar, você vai ler uma história. Leia em casa. Muitas vezes, estude, abra bem a boca, para que a letra, para que as palavras saiam bem, soem bem. Por que o medo de não abrir bem a boca? Abra bem, se pede A, B, se pede para abrir, abre. Porque assim vai sair melhor as palavras. Você não vai comer nenhuma sílaba, não vai comer nenhum acento, não vai comer nenhuma das palavras a qual você mencionar, né? E nem vai passar vergonha naquilo que você está ensinando. Outro ponto, número 6, estratégia. Tá? É muito importante a estratégia. Esse não poderia deixar de faltar, como também em muitos outros temas, outros cursos. Todo curso necessita de uma estratégia. Se não tiver uma estratégia, não há um acontecimento. Aqui a gente está fazendo curso na escola de pregador porque tem uma estratégia, tem um público-alvo, tem algo que a gente deseja, né? Não só para a igreja, como também particularmente para a vida do povo. Em toda a apresentação precisamos desenvolver uma estratégia que seja compatível com a proposta de nossa oratória. Compatível, né, quando ele fala assim, quando você mostra realmente, tá certo, nitidamente, aquilo que você aprendeu, que você está aprendendo aqui. Se você está aprendendo a ser um bom orador, como você é um bom orador depois que você fez o curso, você vai começar a colocar em prática aquilo que você aprendeu no curso de oratória. Se você fez um curso de oratória, você vai dizer, não, eu não vou fazer de todo jeito. Eu fiz o curso de oratória. Se foi assim que a oratória me ensina, eu vou fazer desse jeito. Eu vou apresentar dessa maneira. Eu vou desenvolver dessa maneira. Eu vou elaborar uma estratégia aqui, como assim eu aprendi. Vou fazer como a oratória ensinou, como no início já nos ensinou aqui. Se você ler antes na página, vai dizer, você vai fazer perguntas e automaticamente você vai ter resposta daquilo que você está ensinando. Tá? É como se estivesse pregando. Quando a gente prega, muitos não param para entender. Mas muitas vezes a gente faz uma pergunta, não que seja para o pessoal responder na hora, mas a gente faz uma pergunta, lança e automaticamente entra na linha de raciocínio de muitas pessoas, aí eles param um tempo um pouco e automaticamente a gente responde. E aí tira uma dúvida, bate na consciência de alguma coisa, o que lhe aconteceu. E é muito importante você ter estratégia.
É muito importante que você divida bem com você, quando você elaborar alguma coisa, não, uma estratégia, eu vou elaborar uma estratégia para isso que eu vou fazer, para aquilo que eu vou ensinar, para aquilo que eu vou pregar. Tem que ter estratégia. Se não houver estratégia, e bem bolada, né? bem feita, não é de todo jeito, como assim, né, nos ensina na apostila. Temos aqui também alguns pontos importantes no planejamento, tá? Temos sete pontos aqui importantes, tá? Aqui também, que estão dentro de um planejamento, tá? Quando você for fazer uma leitura, ler um texto, pregar, ensinar, esses pontos aqui são muito importantes. Preste bastante atenção, tá? O primeiro ponto é que aqui na escola de pregadores, nessa aula de oratória, temos um público-alvo. É como tem no primeiro ponto aqui. Público-alvo. Ou seja, é muito importante para o orador saber qual o público que vai participar de sua palestra, curso, apresentação. Ajudará a desenvolver para o nível que o aguarda. Eu não posso fazer um curso de oratória, chegar, encher de pastores aqui, porque provavelmente ele já tem oratória. Aquele que não tem é porque realmente não busca se aperfeiçoar, não busca se apresentar bem como obreiro aprovado. Mas, se tem aqui uma escola de pregadores, e dentro dessa escola de pregadores, também tem um curso de oratória, eu não vou sair chamando todo mundo, tem um público específico para isso aqui. Tem pessoas, obreiros, pessoas que são nova convertidas, pessoas que ainda estão no começo, que querem aprender, claro, que existem outros ensinos, outros estudos para pessoas que estão mais avançadas. Mas é muito importante eu saber com quem eu estou lidando, com quem eu estou lidando, com quem está aí sentado. Eu sei que tem pessoas que realmente vão absorver aquilo que eu vou ensinar aqui, tá? Mas eu sei que tem pessoas que estão ali sentadas, mas que já sabem aquilo que eu vou pregar, aquilo que eu vou ensinar. Então eu tenho que saber quem é quem, a quem eu vou mencionar, a quem eu vou ensinar, a quem eu vou pregar. Então sempre tem que haver essa separação, tem que haver um público específico. Eu vou pregar hoje. Hoje é culto de libertação. O público que vem é um público que deseja ser liberto. Eu vou dar uma palestra hoje. É na minha casa. O público é um público familiar. Aonde vai estar? Família, irmãos, cunhado, parentes, pessoas mais próximas. Então você tem que entender o que você vai levar, o que você vai falar. Então, ou seja, as palavras serão outras lá dentro da casa e as palavras serão outras aqui dentro de um culto de libertação. Então há uma diferença. O segundo ponto, a capacidade do local, que é muito importante também. Para o orador saber a capacidade do local e de extrema importância, e faz toda a diferença na apresentação. Tá? O orador, ele tem a responsabilidade de saber aonde ele vai ensinar, aonde ele vai pregar, aonde ele vai levar suas ideias, tá? O ambiente, ele ajuda muito. Não só o ambiente, como muitas outras coisas. Instrumento ajuda muito, abre a mente de muitas pessoas. Como a mim, eu sei estudar a minha pessoa. Eu estudo melhor quando eu estou escutando algum fundo musical. Quando eu escuto algum fundo musical, entra, me traz lembrança de muitas outras coisas. Mesma coisa aqui, um orador. Ele não vai trazer 30 pessoas para um local que cabe 10. Você foi convidado para dar uma palestra. Você vai saber que ele convidou, vai perguntar: é para quantas pessoas? É para 30 pessoas? É para 50 pessoas? O ambiente, o local, é bem como é que é? Faz calor, faz frio, tem ar-condicionado, tem ventilador, o que é que tem lá? Você tem que saber de tudo isso. É compromisso seu, porque quem vai estar aqui na frente vai ser você um dia ensinando. Então, se você não se preocupar com o caminho que você vai trilhar, tá? Aonde você vai pisar, quando chegar lá na frente, você passa por vergonha, você tropeça e cai.
por uma besteira, porque você não sabia. É a mesma coisa você chegar com a venda nos olhos e quando abrir, você tem uma surpresa na hora. Poxa, eu pensei que eu ia pregar para 30, quando cheguei aqui tem 100. Então, é um dos pontos importantes você saber da capacidade do local. Terceiro ponto, equipamentos a serem utilizados. Olha, eu acabei antecipando alguma coisa. É preciso saber de todos os detalhes pré-apresentação. Quais são os equipamentos que temos disponíveis? Se estão em perfeito estado, para que não venhamos a ser prejudicados. Você precisa saber, assim como você precisa saber do local, você precisa saber se você tem um som bom, se você vai ter um microfone à sua disposição bom, se você vai ter algum instrumento, alguém que pode lhe acompanhar em algum momento, se você ministra, se você prega, se você ensina, querendo escutar algum fundo musical, né? Se você ministra somente com um microfone bom, porque sua voz, sua garganta tem algum problema, tá? E você não procura saber disso, você vai passar por vergonha. Você perguntar: ô pastor, o microfone aí, como é que está? Porque caso possível, você leva o seu, caso necessário. Você vai lá e diz: não, eu vou levar uma caixinha meu, eu vou levar um microfone, eu vou levar um tecladista comigo, pode ser? Você já vai estar ciente de tudo que vai acontecer. Você não vai ser pego de surpresa. Então é muito importante para um orador ele chegar e saber, como para um pregador. Muitas vezes ele convida alguns pastores, né, pessoas, né, ministros, que eles já perguntam com antecedência: oh, como é que é lá? Como é que é a igreja? É culto de quê? Qual a liturgia? Qual o horário? Tem isso, tem aquilo? O pastor é assim? O pastor gosta disso? Então é muito importante, né, você ter esses pontos ativos, tá, na sua oratória. O quarto ponto: método de ensino. Quais os métodos utilizados na apresentação? São favoráveis? Faça um teste antes e veja os resultados desses métodos, se não os esperados. Ou seja, se os métodos que você escolheu, tá, para que você não passe por um vexame na hora, e que você não passe por vergonha na hora, você procura usar esses métodos antes. Você não separou, você não fez, você vai lá e: não, eu vou colocar logo em prática aqui, para ver como é que funciona. Chama alguém, chama um parente, chama uma pessoa mais próxima que você sabe. Se é um estudo, você vai lá, conversa com ele, faz uma simulação como se você estivesse estudando, como se você estivesse ensinando naquele momento, e aquela pessoa estivesse ali para escutar. E ali naquele momento você vai saber se realmente serviu ou não o método que você vai usar. Por isso que muitas pessoas passam por vergonha, que às vezes usam métodos na hora de pregar, na hora de ensinar, e passam por vergonha. Muitas vezes as pessoas saem falando, dizendo: ah, o cara tem diploma, sabe tanto, mas o que ele veio falar é coisa que se diga, é gesto que ele faça naquele momento. Eu já peguei muitas pessoas falando assim, de muitas pessoas. Então é muito importante você separar antes, você perguntar à sua esposa, você perguntar ao seu noivo, à sua noiva, namorada, namorado, pessoas mais próximas. Você chega lá e: fica bom, vê se está melhor, vê se está bom assim, vê se vai ficar muito exagerado, vê se vai ficar muito razoável, vê se vai ficar muito radical. Veja como é que vai ficar antes. Não custa nada você tentar antes, você colocar em prática antes, para que você depois, quando você vir colocar em prática no dia do acontecimento, você não venha ser surpreendido. Muitas pessoas deixam de ensinar, muitas pessoas deixam de pregar, muitas pessoas deixam de fazer a vontade de Deus e também a vontade, tá, a qual deseja de tanto buscar, tá, para ensinar, para pregar, para palestrar. Por que deixam? Porque muitas vezes são frustrados, esquecem, tá, muitas vezes desses tropeços, dessas pedrinhas que muitas vezes estão no nosso caminho, esquecemos dele e acabamos tropeçando, e aí acaba passando por vergonha, por desespero. Aí chega um dia que desiste, não quer mais participar, não quer mais fazer mais nada. Amém? E
Vamos para agora o quinto ponto, tá? O quinto ponto, que é administrar o tempo. Saiba administrar bem o tempo que lhe foi atribuído. Use de forma consciente e estratégica. Se você tem 30 minutos, saiba usar os 30 minutos. 10 minutos, eu faço a leitura. Com 5 minutos, eu trago o povo para dentro do texto. Com mais 5 minutos, eu vou trazer o povo para a aplicação. Eu vou começar a aplicar agora para o cotidiano. Eu vou extrair aquilo que foi do texto e vou aplicar. Tenha um relógio como seu amigo. Não tem esse negócio de história, o relógio precisa se converter, ou vai quem precisa se converter a gente, que precisa separar o tempo, a hora, os minutos. Tá? A gente é que precisa se converter. Então separe. E com mais 10 minutos, ou 5 minutos, eu vou para o público-alvo. Se eu quero ganhar a vida para Jesus agora eu vou começar a chamar aqueles que estão nesse momento aflitos, necessitados, aqueles que precisam realmente se render aos pés de Cristo. Trazendo um exemplo para você. Tá? Então, saiba dividir o tempo. Um bom orador, ele sabe o tempo que ele vai pegar, se é 30, 1 hora, 2 horas, e ele vai dividir bem aquilo que ele quer ensinar, aquilo que ele quer pregar, o objetivo que ele tem, tá? As etapas que ele quer dividir. Então, tudo isso, tá? O tempo tem que estar favorável para tudo isso, para que tudo corra bem, para que ninguém se fadigue, para que ninguém se canse, e para que você não se torne uma pessoa, tá, excluída da sociedade. Como? Porque tem pessoas que já não escutam outras pessoas pregarem, outras pessoas ensinarem. Por quê? Porque atropela tempo, atropela organização, atropela pontos, atropela tudo. É uma pessoa desorganizada, que não tem organização. Então, as pessoas acabam desacreditando dessa pessoa e acabam esquecendo e excluindo da vida social. Amém?